Boa noite. Vamos começar aqui. Oi, Samara. Olha, que legal. Que bom ver vocês aqui. Daqui a pouco a Lisane entra pra gente começar. Boa noite, Sheila. Walter, tem algumas pessoas aí que eu acredito que estão entrando por conta da Lisane, né? E aí nós vamos... Olha, viu? Cancelar os estudos, deu certo. Vai assistir a live. Muito bom. Bom, Lisane já entrou, Lisane já tá aí. Vamos esperar o pessoal entrar. Só podem mandando aí os aviõezinhos aí para chamar o pessoal para assistir. Quem você acha que seria importante assistir essa live? De repente tem alguma dificuldade em relação ao peso, né? Alguma dificuldade com a sua relação com a comida, com o emagrecimento. Então, essa live ela veio para isso. Na verdade, hoje, né, estamos comemorando o Dia do Psicólogo. E aí eu decidi fazer essa série de lives que o nome, né, Histórias de Superação. E a minha ideia é que essa semana, a semana que vem, talvez na próxima, eu faça lives com algumas pessoas que eu já atendi e que eu considero que foram histórias de sucesso, histórias de superação e que elas podem passar alguns ensinamentos para vocês e vocês entenderem que a psicologia, né, ela é extremamente fundamental para um processo de emagrecimento, tá certo? Minha mãe entrou, essa é minha seguidora fiel. Boa noite, mãe. Simone. Enfim, várias pessoas entrando. Que bom que vocês estão chegando. Olha a Lu aí também. A Lu também é uma querida. Vou chamar a Lisane pra gente já ir conversando. As outras pessoas vão chegando. Cadê a Lisane? Já estou te aguardando. Oi! Deu certo, Oi, viu? deu certo. Muito bom, que legal. Então é isso, gente. Eu estava comentando, né, Lisane, que essa live ela veio para começar uma série de lives que eu chamei de histórias de superação, né? E convidando pessoas que eu acompanhei e que podem trazer. As pessoas que vão acompanhar a live podem se identificar com a história, né? Com a história, com a sua Exatamente. história, com as histórias das pessoas que eu convidei. E aí, hoje, para inaugurar o Dia do Psicólogo, para a gente comemorar, né? E mostrar para as pessoas que a psicologia, ela é o fator, assim, eu acho que é o diferencial num processo de emagrecimento. Porque o normal, o tradicional fecha a boca, faz atividade física que você emagrece. E aí, né? Isso aí, gente, é de matar, porque todo mundo faz isso. Fecha a boca, faz uma atividade física e aí, não emagrece. Ou então emagrece, mas acaba engordando tudo de novo. Olha, Mari, boa noite. Olha só, uma seguidora Tim. Que legal. Pois é, gente. Então, olha só. Vamos começando. E eu queria apresentar a Lisane, então. Lisane, a gente fez o acompanhamento, foi em 2018? Foi em 2019. Foi 19. Tá. Foi 2019. Foi em 2019. Uhum. Eu já tô me Foi perdendo no tempo. Em abril completou um ano. Eu lembro que foi um pouco antes do meu aniversário. Eu faço aniversário no dia 20 de abril e eu decidi que eu tinha que me dar um presente de aniversário e tinha que ser algo que me fizesse muito bem, né? E aí, já começou? Já posso começar a falar?
Pode! Então, né, perto do meu aniversário, eu resolvi que eu tinha que me dar um presente, que eu tinha que sair da situação que eu estava e que eu não aceitava mais aquilo. Era como se fosse um grito de socorro dentro do meu coração, né? Que eu precisava fazer alguma coisa para aquilo ali parar, que eu não estava conseguindo. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Elisane, eu tenho 38 anos, eu sou bibliotecária. E eu trato a hipertensão há mais ou menos uns 10 anos. E em 2017 eu tive a minha primeira filha. Eu só tenho uma, eu falei minha primeira, mas eu só tenho uma filha, eu tenho a Liz, né? E depois da Liz eu acabei engordando, eu já engravidei com sobrepeso e engordei 20 quilos, né? E eu acabei entrando num processo muito ruim de depressão e ansiedade e muitas outras coisas. E nunca fui ao cardiologista, porque minha pressão estava oscilando muito. E ele disse, Lisane, você precisa emagrecer, porque senão, capaz de você não ver sua filha crescer, né? Porque imagina, eu sou uma jovem senhora de 38 anos, né, com hipertensão, Jovem senhora nada, é uma uma jovem, jovem jovem. senhora, e com hipertensão, então, para estar trocando de remédio do jeito que eu estava trocando, não era natural, né? Então ele falou: você precisa de ajuda, você precisa procurar um nutricionista que te acompanhe. E na época eu já estava saindo de um processo, tinha acabado de sair mais ou menos de um processo de depressão, e eu procurei meu psiquiatra e ele pegou e falou: Lisane, você precisa procurar um psicólogo. Eu não, vou procurar primeiro um nutricionista. E comecei a procurar o nutricionista, que depois eu vi esse negócio que eu tinha que emagrecer para não morrer, para cuidar da minha filha, né? E aí eu comecei a procurar o nutricionista e eu já estava morrendo de vergonha da minha nutricionista passada, que é ótima, inclusive. E eu procurando nutricionista, achei a Luciana e marquei a consulta. E quando eu cheguei no consultório dela, Gente, lá no. essa é a melhor parte. Quando eu cheguei no consultório dela, aí eu parei, sentei e fui olhar aquela coisa bem da ansiedade, né? Querer resolver as coisas de uma forma muito rápida. E aí eu nem prestei atenção, só vi que ela falava muito sobre alimentação, sobre comida, sobre comer bem. E aí eu fui lá, marquei a consulta, falei com ela e tal. E aí, o que que aconteceu? Quando eu cheguei no consultório, esperando para ser atendida, eu olhando, pela fé, uma psicóloga. E agora, o que que eu estou fazendo aqui? Sai correndo, vivo. Eu já estava com a minha cabeça, né, aquela muito ansiosa e muito controladora da situação. Já vou entrar falando que eu não vou acordar às 5 horas da manhã para fazer marmita a semana toda. Eu já quero deixar isso bem claro para ela, porque eu não tenho tempo para isso, né? E Uhum. aí foi quando eu percebi que ela era psicóloga e aí acabaram-se todos os meus argumentos, porque eu não tinha mais o que falar com ela, né? Eu fui para falar com uma nutricionista e dei de cara com a psicóloga. E aí, depois que nós conversamos, eu expliquei para ela e ela me falou o processo, né? Aí nós fechamos um plano, Sim. né? Ô, Lisane, o que que te fez entender que não seria, não que é uma nutricionista, tanto que você teve acompanhamento com uma Sim. nutricionista, né? Não que nutricionista Uhum. não seria, não faz parte do processo, mas Vamos. o que que te fez entender que é, essa terapia voltada para o emagrecimento seria o diferencial no seu processo, seria a chave, né, do processo. É exatamente isso, né? A chave do processo, porque eu já tinha vindo de situações onde eu engordava e emagrecia. Engordava e emagrecia. Eu iniciava o planejamento alimentar, né? Ia para o supermercado, gastava dinheiro, fazia compras e levava para casa e me organizava. E aí, no primeiro deslize, eu desistia. Ou então, quando eu começava a fazer compras para iniciar o planejamento alimentar, aí eu sempre comprava também o que não era para comprar, né? E aí aquele arsenal de doces dentro de casa, né? Aquilo tudo. E aí a compulsão
né, fazia com que eu começasse a desistir de tudo, né? E a falta mesmo de me conhecer como pessoa, entender os meus gatilhos emocionais, as fraturas emocionais que tinham por trás de tantas desistências e de tantos engorda e emagrece. E Uhum. aí eu comecei a entender que era importante ter um acompanhamento nutricional, e muito, né? Tanto que eu voltei com a nutricionista que já tinha me acompanhado e que era muito gente boa, né? Aham. Voltei com ela para seguir o acompanhamento com a Luciana, mas era importante, principalmente, eu começar a pensar fora da caixa. Porque enquanto eu estava dentro daquele ciclo, daquele processo, onde eu não conseguia, eu remava, remava, remava e morria na praia, né? Nadava, nadava e morria na praia, eu não ia sair do processo de engorda e engorda e emagrece. E a cada tempo que ia passando, eu ia ficando pior a situação, porque o nosso corpo vai começando a ficar mais lento, né? Uhum. E aí a gente vai começando a ficar cansado e aceitando em algumas vezes que aquilo ali é a nossa realidade, o que não é Uhum. verdade, né? Uhum. Sim. E o que que você percebeu assim? A sua trajetória, né, de esse engorda, emagrece, é, os episódios, você tinha, normalmente as dietas eram mais restritivas, certo? Sim. E aí você Uhum. percebia que essas dietas mais restritivas te causavam que tipo de descontrole. Você consegue perceber a diferença entre as dietas restritivas e o processo que a gente, né, que você vivenciou através da terapia? Com certeza. A gente inicia um planejamento alimentar, né? E a gente já, pelo menos né? Eu já ia pensando no que eu não podia comer, né? E aquilo ali ficava na minha cabeça. Eu acho que eu tive até um relato contigo de que eu saía de casa já pensando na tapioca que eu queria comer lá na escola, né? Que eu trabalho. Então, assim, e não era só uma tapioquinha assim de leve, era uma tapioca com banana, com tucumã, com um monte de coisa e tudo, né? E eu ficava pensando nela, e eu sabia que naquele momento, naquele processo que eu estava vivendo, eu sabia que aquilo ali não era saudável, não era para saciar a minha fome, né? A minha falta de alimentação por um período, não. Aquilo ali já fazia parte do meu processo de compulsão mesmo, de querer comer. E eu comia, e Você aí eu percebia os ficava gatilhos? arrasada. Você não percebia os Exatamente. gatilhos, você simplesmente comia. Você Eu não se ia lá e entendia, comia. Não. né? Não, a gente faz muito sem pensar, né? A Uhum, gente come e depois a gente fica pensando, meu Deus, por que que eu comi? E uhum, aí, e isso daí já era o pontapé para eu desistir de tudo, para eu uhum, querer deixar aquilo tudo de lado. Eu não tenho jeito, não vai dar certo, uhum, isso não é para mim. É bem que as pessoas me falaram isso é biotipo da minha família, que é isso mesmo. As pessoas uhum. estavam certas, né? E aí nessa hora, infelizmente, a gente acaba internalizando fala de pessoas que são até muito próximas da gente, que talvez por falta de conhecimento, assim, sem maldade mesmo, fala, mas é porque a tua família, todo mundo é assim, barrigudinho, gordinho, é E assim mesmo, é questão de biotipo. Mas assim, e a gente acabava internalizando aquilo. Eu acabei internalizando são as aquilo e querendo crenças aceitar. limitantes, né? São as crenças Exatamente. limitantes. Porque a gente acredita, Uhum. porque falaram pra gente, a gente passa a vida inteira acreditando naquilo, e aí eu não consigo ver uma outra forma de pensar e de me comportar. Então, se falar para mim que é meu biotipo, então eu sou assim mesmo e pronto, né? Eu não quero. Se a gente não quebrar essas crenças, realmente a gente vive a vida de acordo com a forma como me falaram e eu interpretei isso, então eu vou seguindo, né, acreditando nisso. E, Sim, e no processo a gente faz um exercício bem legal que é para identificar as crenças limitantes e quebrá-las, né? E a partir do momento você exatamente. criar crenças que te fortalecem, né? Exatamente.
Muito bom. É trocar aquelas fraturas emocionais de tempos atrás, né, em memórias afetivas, né, e fortificar isso. Isso é um exercício que eu aprendi contigo, que ele tem que ser diário, né? Não adianta eu fazer naquele momento e depois que eu já tiver conseguido o que eu queria, simplesmente esquecer, né? Uhum. Não dá. E a compulsão, ela é impressionante porque uma coisa que eu percebi que aconteceu comigo é que quando eu achei que eu tinha conseguido controlar a questão alimentar, ela já tinha ido para outra válvula de escape, né? Ela já tinha ido para outro lugar. Eu passei a controlar outra situação, que foi a balança. Sim, isso Né? aí. A gente deu até o nome para a live de hoje da controle, né? Do controle para a leveza. Então, a ideia de que a gente consegue controlar tudo e a gente ter tudo no controle, a gente tem essa ideia, né? Que é uma ideia muito falsa, e a nossa cabeça tentando dar uma rasteira na gente, né? E aí ela começou a. Porque as dietas, né, elas fazem com que a gente seguir uma dieta ali já é uma coisa do controle. Então, nossa, eu estou no controle do que eu estou comendo. E aí, se eu saio um pouquinho da dieta, eu estou me descontrolando, aí realmente vem a compulsão, né? Então, Exatamente. quando você viu que você estava meio que no controle do que você estava comendo, né? Você Uhum. tentou controlar outra coisa, né? Sim, Que foi foi o que, foi o que aconteceu. Eu já estava seguindo a dieta, ela já estava funcionando, né? E a dieta que a nutricionista passou para mim, ela não era uma dieta restritiva. A Luciana pôde acompanhar isso, Sim. né? O início ela foi meio que detox, né? Mas depois ela veio, ela perguntou, a nutricionista perguntou o que você gosta de comer. Eu pá, falei até Nutella, né? E aí ela pegou, montou uma dieta bem legal para mim. E aí, quando eu comecei a seguir bem o planejamento alimentar e que eu vi que aquilo ali já estava controlado, aí eu pulei para a balança. E o que acontecia? Foi o que eu comentei com uma amiga outro dia. Eu entrava, eu acordava de manhã, fazia xixi, penteava o cabelo para cair todos os meus fios de cabelo, tirava toda a minha roupa e me pesava. Aquele ali era o meu peso. Era o seu ritual de Entendeu? controle, né? Era. E eu acreditava naquele peso ali, que eu estava em jejum, que eu estava com o cabelo penteado, que tinha caído meus fios de cabelo. Né? Eu acreditava naquilo ali. E aí eu ia para o trabalho, aí no trabalho, tem alguém do meu trabalho aqui vai descobrir que eu fazia isso agora, mas o que eu fazia? Eu ia lá no ambulatório, me empresta tua balança rapidinho, enfermeira, e corria para o banheiro, tirava minha roupa e me pesava, porque eu queria estar controlando o que eu estava comendo, uma forma de controlar o que eu estava comendo e de ver que se eu realmente estava conseguindo emagrecer, né? E eu acho que da parte do controle, essa foi a mais punk, porque eu lembro que terminou o meu acompanhamento com a Luciana e eu não tinha conseguido me desvincular Da da balança. balança, assim, foi foi algo assim que demorou ainda alguns meses, mas hoje não me peso mais. Eu me peso assim em coisas assim muito estratégicas, entendeu? Eu já tiro de, sei lá, de medição as minhas roupas, Uhum, o meu conforto, uhum. né? E eu aprendi a honrar mais o meu corpo, né? A respeitar isso aqui que já foi casinha. Né? Uma vez nós conversamos sobre isso, que eu falei, mas eu nunca mais vou perder essa barriga. Ela falou, mas isso é uma história. Você foi Uhum. casinha. Eu não sei se você lembra disso, mas eu lembro que ficou em mim, né? Então eu passei a aceitar essa história, né? Sim, E hoje eu já estou meio livre já da balança, quase não me peso. sim. E por que, Uhum. né, essa coisa de não ficar se pesando? Por que que a balança acaba
é uma é um dos grandes sabotadores para o emagrecimento, é a balança, porque não é o seu peso real. Não é, aquilo ali uma hora tá uma coisa, outra hora tá outra. E essa ideia de que você está controlando o seu peso porque você está se pesando, isso te descontrola muito. Porque você, uma hora o peso está uma coisa, outra hora está outra, você pensa assim, poxa, estou fazendo tudo direitinho, não estou emagrecendo, então eu vou comer, né? Ou então nossa, passei o final de semana, comi pra caramba, pesei e nem engordei, então quer dizer, eu vou continuar comendo. Então a balança, ela causa esse descontrole emocional e consequentemente um descontrole com a comida, né? Então, pessoas, né, olha, que vivem se pesando, por favor, não fiquem se pesando. A balança, ela causa um descontrole muito grande. Então, tudo que você tenta controlar, que está fora de você, tá? Então, se você quer pesar, quer controlar o peso, você quer controlar as calorias, você quer controlar o peso da comida, fica pesando comida toda hora, fica contando as calorias. Tudo isso, gente, gera descontrole emocional e, consequentemente, descontrole com a comida. Sem você perceber, você está comendo além da conta por conta de algo emocional. Ali naquele momento, olha, eu vou contar aconteceu há pouco tempo agora. Uma paciente minha, ela se pesou, ela tinha emagrecido, tá? Mas ela não emagreceu tudo que ela achava que ela precisava de emagrecer naquele período. Não sei quanto tempo não sei se ela estava se pesando toda semana. Eu só sei que ela se pesou e não viu o peso que ela queria ter visto na balança. Pronto, aquilo, sem ela perceber, ela só foi se dar conta disso depois na sessão comigo, aquilo foi um gatilho para ela ter uma compulsão. Ela à noite, ela pediu sushi, ela comeu isso, ela comeu aquilo, ela saiu comendo horrores porque ela tinha se pesado e não tinha dado o peso que ela achava que ela deveria pesar, né? Uma outra paciente também, ela tinha participado de um desafio em grupo, num outro momento aí da vida dela, e aí eu só sei que muitas pessoas estavam emagrecendo muito, tipo 30 quilos e tal, e ela só emagreceu 10. Mas para ela 10 era muito, só que ela estava achando que era pouco porque as outras pessoas estavam emagrecendo muito, né? Essas coisas de grupo, de desafio. Por conta da balança, ela desistiu de tudo. Então, os 10 que ela tinha emagrecido foram por água abaixo e ela engordou o dobro. Então, como a balança pode causar um descontrole realmente, né? Então, a balança ela é um dos meios de você se perceber, mas melhor do que isso é o que a Lisane falou. Ela vê pelas roupas, ela se sente confortável, ela se sente bem, ela tá... E a gente sabe exatamente, começou a pegar um pouquinho, começou a se sentir um pouco, vestiu a roupa uma vez, 2 vezes, começa a procurar roupa no guarda-roupa, você já percebe que você não tá muito bem, que alguma coisinha não tá andando, você já liga o alerta, né? E observa como é que tá a alimentação, né? Mas, Lisane, me conta mais dessa questão do controle na vida, né? Porque eu comecei até a falar que quando a gente se conecta muito com esse externo, né? Aquilo que está fora da gente, que a gente tenta controlar as situações, a gente tenta controlar as pessoas, a gente tenta ter controle de tudo, né? Isso causa um descontrole muito grande, porque a única coisa que a gente consegue controlar na vida, ou deveria, é a gente mesmo, né? E aí, enquanto a gente tenta controlar os outros, a gente se percebe, a gente se desconecta da gente mesmo e a gente se descontrola, né? Me conta um pouquinho da sua percepção em relação a esse seu lado controladora e como que você conseguiu trabalhar isso. Logo que, quando a gente se torna mãe, principalmente, né? Aí a gente já, antes mesmo de ser mãe, a gente já começa
a gente tem controle da nossa vida, né? A gente tem casa, a gente tem marido para cuidar e tudo, né? Tem o nosso trabalho e tudo, mas quando nasce um bebê, aí aquela preocupação ela vai aumentando ainda mais. E Sim. a mãe, ela já é muito disso. Eu acho que é o próprio instinto maternal da mulher de querer tomar conta da situação inteira. E eu era muito assim, né? Tomar conta daquela situação, daquela cria sozinha, então eu Uhum. não dava o tempo pro meu marido me ajudar também nisso. Então, ele, obviamente, eu lhe não oferecia, porque eu geralmente tomava a frente de tudo, né? Aham. Então, era aquela coisa, ah, mas tu não falou que estava querendo, né? E eu também, para ser mais rápido, porque às vezes era um pouco mais devagar, então, para ser mais rápido, eu comecei a tomar conta de Não toda era a do seu situação. jeito, né? Não era porque o meu jeito, é aí que entra a questão do controlador. O meu jeito era só o meu jeito que eu conhecia e era o meu jeito que funcionava, né? O Aham. jeito que o meu marido fazia era diferente, funcionava, mas eu não observava isso, né? E Aham. passei a controlar aquilo tudo. Então eu vivia muito sobrecarregada. Eu acordava muito cedo, porque eu tinha que deixar as mamadas prontas, tinha que ela ia para a creche comigo e tinha que ficar tudo muito pronto. E isso daí eu mantinha aquele círculo ali, só comigo, né? Não queria repartir com ninguém, eu não repartia o banho da Liz com ele, entendeu? Eu não repartia as mamadas com ele, eu não repartia o almoço, era tudo eu, né? Aham. E isso daí eu também entendo como uma forma assim de compulsão, porque era só eu que fazia e no final do dia eu estava morta de cansada com aquele Morta. mesmo sentimento de quem comeu uma bandeja de banana com açúcar e canela e depois ficou ligando para a psicóloga desesperada, entendeu? Então era uma sensação assim muito parecida, né, a Uma de sensação querer de ter o peso, né? controle, É, assim, domínio, né? e você quer ter controle, né? Você quer ter controle de Uhum. tudo, você se sobrecarrega, você quer fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, esse peso que está na vida vem para o corpo. Porque a forma de aliviar, a forma de se aliviar de todo esse peso dessa rotina era comendo, né? É. Exatamente, né? Dos prazeres no final do dia, depois de uma rotina cansada, depois que a criança já está dormindo e tudo, não tinha é, humor e coragem para mais nada. Eu só queria ficar na frente da televisão e comer o que eu não tinha comido, que era o que ia me acalmar. Então sempre tinha aquele, ah, não, mas depois do jantar eu tenho que comer um doce. E era isso, era questão de estar também tão exausta, tão cansada da rotina que já começa desde cedo e eu fazendo tudo porque para mim o meu jeito era o que eu funcionava, o jeito do outro não me importava, então eu não dividia essas tarefas. E o fato de eu não dividir essas tarefas me deixava ainda mais pesada, né? E involuntariamente pegando na comida, né? Fazendo com que eu comesse mais, né? E Sim. por incrível que pareça, quando a gente tá muito algo assim que eu percebi muito que quando eu comecei a ficar mais leve, eu comecei a emagrecer também mais rápido. Quando eu passei a me cobrar menos, a me perceber mais, a me conectar com o meu interior, eu passei a emagrecer muito mais rápido e é inexplicável isso, porque falar, ah, nada, é só fechar a boca e ir para academia. Não, não é. Né? Existe todo um contexto ao redor disso tudo, né? Que as pessoas, eu precisei entender, né? Eu precisei aceitar que o meu processo ele estava mudando, né? Uhum. Era uma sementinha ali, né? Que precisava daquele momento, daquele silêncio que eu estava mudando. E foi quando começou, as coisas começaram a florescer mesmo, né? Ficar mais Uhum. leve. Uhum. E aí você começou a aceitar algumas ajudas, a delegar algumas funções, deixar a Exatamente. sua vida mais Comecei, leve, né? comecei. Para que Tá? você É claro cons- que não é a coisa mais fácil do mundo para quem controla tudo sim, desde o início. Não é da noite para o dia, não. Amanhã tá aqui, ó. Tá aqui a lista de afazeres assim, assim, assado. Não, não é.
isso é um processo que ele é lento, né? Ele não é um processo rápido. A gente vai fazendo isso aos poucos, vai liberando algumas coisas aos poucos, né? Hoje eu já consigo ficar mais relaxada, né? Já aproveitar mais o meu momento, porque eu não preciso mais fazer todas as mamadeiras do dia, né? Meu marido me ajuda com a comida, me ajuda com as mamadas, me ajuda com várias outras coisas que antes eu não permitia que isso acontecesse. E aí eu passei a ter mais tempo para mim. E aí começou a entrar o meu E ele mais planejamento. tempo com ela, né? Que é muito importante, Exatamente. né? Sim, exatamente. Por ter mais tempo com ela também, porque antes eu não tinha, né? Que eu Uhum, tomava conta da situação inteira, entendeu? uhum, sim. E aí você conseguiu inserir a sua atividade física, que você não tinha tempo para Exatamente. ela, você ficou Eu, mais tranquila, né? Exatamente, né? Comecei a fazer as minhas atividades físicas porque já sobrava tempo e quando não dava, ela ia comigo para academia, né? Eu fui até incentivada por uma amiga minha, menina, leva ela para academia, ela vai se amarrar. Eu fui assim, será que vai dar certo? E deu super certo. Às vezes Uhum. que ela foi comigo na academia, deu super certo, entendeu? E comecei a ter umas rotinas com meu esposo em casa de pega na creche para ela ir para academia, né? Fica um pouco mais com ela em casa para ir para academia, vai buscar ela mais cedo. Então, assim, ele começou a participar mais disso Uhum. e essa ajuda, assim, foi sensacional, Sim, né? sim. É, sem, foi muito bom, né? E tem sido muito bom até hoje. Né? Uhum. Quando eu comecei a sair desse perfil de domínio, né? De controladora, né? Da Uhum. situação. Uhum. Percebi que eu poderia controlar só o que estava aqui, em mim, né? O que era Sim, meu, né? Mas a vida dele, a vida da minha filha, as outras pessoas que ficavam ao meu redor, eu não podia fazer isso. sim, exatamente. É porque a partir do momento que a gente começa a ter domínio, né, daquilo que eu penso, daquilo que eu quero, daquilo que eu espero, daquilo que eu gosto, isso vai fazendo tanto sentido e a gente vai buscando cada vez mais isso, né? E aí a gente vai encontrando prazeres, outros prazeres que são muito além do que só comer, né? Não é que não é para sentir prazer em comer, a gente sente prazer em comer, é muito bom comer, né? Mas às vezes a vida, como você comentou, né, tá tão sobrecarregada e que o único momento que você tem de prazer é o comer, né? Uhum. Então, rechear a vida com momentos de prazer, além do comer, é muito importante, né? Aí, Lisane, a gente Exatamente. tinha comentado um pouquinho antes, né, da gente começar aqui a live sobre o ciclo de sabotagem, né? Por que a gente se sabota? Por que a gente sabe o que tem que fazer para mudar? Eu sei que tem que comer, eu sei o que tem que, né, tem que fazer exercício físico, eu sei de tudo, mas por que eu não coloco em prática? Como que caiu a ficha para você, Lisane? Você sabe, você entendia, depois você acabou entendendo o seu ciclo de sabotagem, né? E hoje você ainda se percebe querendo se sabotar e consegue falar, opa, peraí, o que está acontecendo? Ou não, simplesmente não se sabota mais? Não, não dá para. De vez em quando, claro que tem, existem sim uns deslizes, né? Enfim, não tem como. Mas assim, hoje eu consigo perceber, na época, eu acho que tu me perguntaste como é que era a minha relação comigo, Isso. né? Aham, isso. Então, eu me sentia abandonada por mim, né? Eu não me acolhia como ser humano, né? Eu estava totalmente abandonada por mim mesma, assim, totalmente desconectada de mim, né? E isso fazia com que eu morresse nesse ciclo, né? De autossabotagem, né? Esses ciclos, eles são, deixam a gente um pouco confuso, porque a gente sabe que a gente não vai fazer, a gente tá ali para fazer, a gente faz e a gente fica mal pra caramba. É como se fosse um episódio de compulsão também, entendeu? Sim. E ter o controle disso, ele custa. Quando eu
percebi que eu tinha que começar a pensar mesmo fora da caixinha, né? Aí as coisas começaram a funcionar, porque assim, uh, a gente durante o ciclo, né, de autossabotagem, a gente não pensa muito, né? A gente vai lá, age por impulso, quando viu, pá, já fez, já aconteceu, fica aquele sentimento ruim de culpa. E hoje, quando acontece, eu não vou dizer que a Elisane não come mais errado, eu como. Hoje mesmo eu comi bobagens, besteirinhas, né? E depois eu fiquei pensando, meu Deus, por que que eu comi isso? Eu não precisava ter comido tudo isso que eu comi hoje. Mas aí tem sempre os gatilhos. Ah, caramba, mais tarde eu vou fazer uma coisa diferente, entendeu? Então, nunca fiz uma live na minha vida, Verdade, então, né? exatamente. Então, acabei pegando duas goiabadas, eu te mandei foto para ela, mandei só de uma goiabada, mas eu tinha pego duas, entendeu? A outra eu tinha escondido, entendeu? Então, assim, acontece, e eu não tô me culpando por isso, entendeu? Eu não tô me culpando, e eu tô, muito pelo contrário, eu tô me fazendo um carinho internamente, né? Entendendo minha posição, né? Entendendo aquele momento todo. Né? O pior é quando acontece e a gente fica descontrolado, se culpando. Ah, eu não sirvo para isso, eu sou realmente, eu já entrei para perder. Não, não é. Né? Você usar palavras boas com você mesmo e não Autocompaixão, né? É autocompaixão, exatamente. É a questão da autocompaixão, né? É, eu me tratar bem. A partir do momento que eu me trato bem, aí eu começo a levar isso com mais leveza, né? A seguir com mais leveza. Hoje, sim, acontece, acontece. De vez em quando eu extrapolo, extrapolo. Mas nada como um dia após o outro. Foi só um dia. Tem dias que eu me dou o direito, né? Dão o direito de comer um chocolate. Ontem foi um dia que eu comi um chocolate, entendeu? Então, e nem por isso eu meti o pé na jaca o dia Isso é todo. muito legal. Você saber lidar com a sua liberdade. Liberdade de Exatamente. comer ou não comer. E você Uhum. porque quem tem dificuldade para emagrecer não sabe lidar com essa liberdade. Ou ela acha que ela tem que parar de comer, ela tem que se restringir completamente, ou então ela come tudo, né? E saber lidar com essa liberdade é muito gostoso, é muito legal, porque você pode comer, você pode deixar de comer, você é que escolhe, não é a comida que vai te definir, né? Não é a comida que vai definir come, não come, você se sentir controlada pela comida, né? Você ter a liberdade de falar, Exatamente. eu posso, porque as pessoas quando estão de dieta, elas falam, eu não posso comer, estou de dieta. Não é isso. Você pode comer sim. Você que vai escolher se vai comer ou não, a quantidade que você vai comer ou não vai comer, né? Então, essa liberdade para se entender, e delimitar o que você vai comer ou não comer, isso é fantástico, né? É libertador. Você não se sente É, aprisionada pela comida, né? exatamente. É a consistência também, né? Você consegue ir seguindo com aquilo ali de uma forma muito tranquila. Como eu disse, claro que não é fácil, claro que a gente tem que observar tudo que está acontecendo naquele momento para ter pisado, metido o pé na jaca, mas não se culpar, né? Porque dá para seguir depois tranquilamente com isso, entendeu? E dá para voltar ao normal, né? Olha só, no meu período menstrual, é o período que eu mais, assim, fico maluca por doce, né? É o período que eu congelo bolo, compro bolo, então faço bolo, congelo, coloco no congelador, porque eu sei que aquele período é o período que eu mais gosto de comer doce. E eu não vou, se eu não fizer, se eu não comer um pouquinho, o risco que eu vou ter de comer um pocão, um muitão, é maior, entendeu? Aham, Porque eu vou aham, querer comer até eu não querer mais, né? Então aham. é importante, como eu já conheço isso, é por isso que é importante o autoconhecimento, né? E a Lu, ela ajuda muito nisso, é exatamente importante por isso, porque a gente acaba se conhecendo e eu sei que se eu comer aquela fatia de bolo com Nutella em cima, com não sei o que em cima,
não vai acabar com um ano de mudanças na minha vida, entendeu? E se Uhum. alterar alguma coisa na balança, não tem problema. No outro dia, eu posso fazer tudo de novo, entendeu? E seguir. E Vida que tem sido segue. assim, sim, Vida que e segue. tem sido assim para sempre, né? É a primeira vez, depois de anos que eu já vinha tentando emagrecer, é a primeira vez que eu estou há mais de um ano, né, seguindo algo, né, que hoje eu acredito e que eu sei que depende totalmente de mim, né? Depende só de mim. Né? Depende também do que eu escolhi para mim. E nessas horas é importante, até a questão do controle, se eu estiver errada, me corrige, mas a questão do controle é você também saber escolher o que te cerca, né? Saber filtrar o que você vai ouvir, né? Porque quando a gente está nesse processo Sim. também, infelizmente, e infelizmente, por incrível que pareça, a gente ouve muito das mulheres, né? Aquelas coisas assim um pouquinho chatas, entendeu? De você só vai comer isso, ai, tu vai sobreviver com isso, não. Então, assim, falta muito ainda de algumas das amigas, né, das mulheres, né, empoderar as outras, ajudar, entendeu? Eu acho muito importante isso. Então, eu também fiz escolhas nesse sentido para não ter que controlar. Se eu controlar, não sei, mas eu precisei fazer escolhas, né, Sim. de quem eu queria ouvir, o Quem que eu estaria queria ouvir, contribuindo com você nesse momento e tá quem comigo poderia nesse estar momento. te colocando para baixo, né? Exatamente. Ó, Exatamente. e não só pessoas, como até os perfis do Instagram. Gente, muito cuidado, porque às vezes vocês estão seguindo pessoas que estão te passando um contexto completamente deturpado em relação ao emagrecimento. Que às vezes é muito aquela coisa de dieta restritiva, malhar pra caramba, foco no corpo, né? Aquela autoexigência. Gente, isso é muito pesado. Então, assim, cuidado com aquilo que te gera um pouco de tristeza mesmo, que te coloca para baixo. A gente tem que eliminar pessoas tóxicas, a gente tem que eliminar perfis que são tóxicos para que a gente realmente se limpe por completo, né? E a gente consiga ter essa leveza no processo. Então, isso aí que você falou com certeza é muito importante. E aí você começou a falar um pouquinho aí que você criou hábitos, né? Você criou hábitos e por isso você está mais de um ano mantendo o seu emagrecimento, né? E aí que eu achei muito legal, gente, porque na quarentena eu mandei mensagem para Lisane e aí eu tava preocupada assim, e aí, Lisane, como é que tá? Eu mandei para várias das minhas pacientes assim, né? Como é que tá? Momento de quarentena, como é que você tá? E aí ela pegou e falou assim, Lu, pode deixar, tá tudo sob controle, porque Inclusive, eu estou na minha uhum. rotina. Pode falar. Inclusive, quando ela me mandou essa mensagem, eu estava na esteira, eu mandei uma foto, fiz uma Foi. selfie na hora, tá tudo bem. Ela super mega preocupada. E eu falei, não, tá tudo bem. E na quarentena, foi quando, assim, foi assim que eu me descobri, assim, tudo que eu estava precisando era realmente de um momento, um tempo de qualidade comigo, com a minha família, principalmente. A quarentena, ela despertou isso, né? Então, eu pude fazer, porque quando a gente tem uma rotina já de trabalho e tudo, a gente segue o horário de entrada e horário de saída do nosso trabalho, da creche e tudo, do trabalho do meu marido e tudo, aquela a gente já tem uma rotina que é estipulada pelo nosso trabalho, né? Vou bater cartão, essas coisas, enfim. E quando eu me vi tamanho assim, do nada, olha, vai todo mundo para casa que vocês vão entrar de quarentena, eu fui no carro pensando, né? Eu falei, cara, eu tenho que estipular uma rotina, porque não vai dar para fazer isso sem ter uma rotina, né? E já pensando em como que ia ser. E aí eu me lembro que já arrumando minha bolsa para ir embora para casa, para pegar minha filha e ir embora para casa,
eu fui pensando e trocando ideia com outras amigas que trabalham comigo, que têm filhos também. Eu falei, gente, fazer uma rotina, né? E compra cartolina e pega figurinha e não sei o que, e pá, montei um quadro de rotina. Na cozinha, na parede da minha cozinha, né? Esse quadro de rotina, ele era mais direcionado para minha filha, mas serviu para mim também. Serviu para o meu marido, serviu para todo mundo em casa, né? A gente tinha hora para acordar, a gente tinha hora para trabalhar, para se alimentar, para tomar café. E aí a gente, como a gente já estava o tempo todo junto, né? Porque ninguém podia sair, todo mundo tinha que ficar em casa, todo mundo junto. A gente pôde se curtir mais e aproveitar mais com qualidade esse tempo, né? Então, assim, foi um tempo assim de, para mim, foi claro que apesar de muitas coisas ruins que aconteceram nesse período todo, né, perdas e tudo, mas foi um tempo que eu pude aproveitar e puxar a meu favor também, ao meu favor, a favor da minha família, né? E eu segui, aprendi a cozinhar muito bem, Olha né? aí. Fazer comidas bem saudáveis também, Uhum. né? Pude ficar mais tempo com a minha filha e consegui estabelecer a rotina de acordar, tomar meu café, fazer uma meditação, fazer 20 minutos de esteira ou correr pelo condomínio, entendeu? Fiz virar um hábito isso, né? E é um hábito que tem funcionado até agora. Vou voltar para a academia porque eu tenho um compromisso comigo, mas se eu quisesse continuar em casa, eu poderia continuar, né? Mas eu gosto também de fazer as coisas, não sei se ainda é um pouco do meu perfil controlador, né, Lu? Mas ainda gosto de fazer as coisas bem bonitinhas, assim, bem certinhas, mas claro que é a meu favor, não controlando o que está ao meu redor, mas me controlando também para Mas não é sair da linha. exatamente isso. Você fez o Uhum. controle da maneira certa. Porque, de repente, a Lisane antiga ia se descontrolar porque perdeu o controle do quê? Do controle do externo. Então, assim, meu Deus, e agora a gente vou ficar em casa? E quando que isso vai terminar? E essa pandemia, como é que é isso, como é que não é aquilo? Então, se você se conectasse com tudo que estava acontecendo aqui lá fora, você ia se descontrolar, né? Mas o que É, que você fez? Você trouxe o controle para dentro de casa, o controle para você, controle da sua vida, controle das suas emoções, controle dos seus pensamentos, controle da sua rotina, e aí sim funcionou. Você controlou o que poderia ser controlado, sim, né? é, sim, com certeza. Foi exatamente desse jeito. Consegui fazer com que a rotina funcionasse, né, e fosse assertiva para todo mundo de casa, né? Inclusive nesse período de quarentena, por conta de tudo isso, até meu marido emagreceu, né? Olha só. Ficou seguindo essa rotina, né, que nós estabelecemos, entendeu? Mas foi bem, foi um momento difícil, como eu disse, né? Porque ficar em casa sem ver outras coisas, isso às vezes, claro que eu não nós somos seres humanos, né? Principalmente nós que estamos acostumadas a trabalhar e ter uma rotina corrida, e eu trabalho com crianças, trabalho com muitas pessoas e tudo, então acostumada com vozes de crianças, gritos de criança, claro que fazia falta, né? Essa rotina fazia falta, mas a gente conseguiu aproveitar de uma forma prazerosa mesmo, né? Que Sim, nos ajudasse. sim. Né? Ainda que tenha sido um período bem ruim, a gente se sensibilizou muito com tudo que estava acontecendo, mas a gente não perdeu o foco, né? Que é o que Sim, é importante. exatamente. Uhum. Bom, a gente tá faltando 10 minutos para a gente encerrar Nossa, que rápido! rápido, né? Eu não Uhum. sei se alguém tem alguma pergunta para fazer, ou para Lisane, ou para mim. Olha aí, a Alana falou que a quarentena foi um momento ótimo, né? Mas ela não aprendeu a cozinhar. Gente, quem soube aproveitar esse momento de quarentena foi realmente muito importante, né? Isso aí. Alguém tem alguma pergunta? Se não tiver, nós vamos finalizar e para a gente. Olha, a Angélica entrando. Boa noite, Angélica. Lisane, você teria alguma mensagem
as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Assim, de motivação mesmo, né? Ó, peraí que tem uma pergunta aqui. Em quanto tempo você conseguiu mudar? A mudança mesmo, ela é contínua, né? Eu tenho que Você ficar está em atenta e mudança, né? exatamente, tá me mantendo presente o tempo todo. Não é assim, olha, em 6 meses você vai resolver isso, não, né? Eu tive que criar hábitos e eu faço isso até hoje, né? Procurar estar presente o tempo todo para seguir, né? Porque quando a gente, tudo que é muito fácil, quando eu percebo que as coisas estão muito fáceis, eu já sei que eu estou entrando naquela antiga zona de conforto. Então eu procuro fazer coisas diferentes, Aham. né? Eu acho que esse é o pulo do gato, né? Estar em constante mudanças e querer viver a história que a gente quer contar para ajudar outras pessoas, né? E eu procuro fazer isso todos os dias. Eu me lembro que numa das nossas consultas, né, nós estávamos falando sobre a questão da ansiedade. Eu me lembro que a Luciana falou assim, Lisane, você tem que estar mais presente. Se você está dirigindo o seu carro, você está dirigindo o seu carro, você não tem que estar pensando em outra coisa. Você não tem que estar pensando no que vai acontecer no trabalho outro dia, você não tem que estar pensando no que aconteceu ontem, você tem que estar dirigindo o seu carro. Então, isso é praticamente uma meditação, né? Então, tudo que eu faço hoje é pensando no que eu estou fazendo no momento, tentando me manter presente. É claro eu não sou um Buda, obviamente, né? Que eu vou estar zen o tempo todo, me mantendo presente o tempo todo. Claro que não dá, a gente é seres humanos, eu erro todos os dias também, mas eu procuro também estar me corrigindo o tempo todo, né? E eu acho isso muito importante, a gente se manter presente, porque essa mudança realmente ela é contínua, ela não para. Isso aí É o meu novo ciclo vicioso. isso Uhum. aí. Então, assim, existe essa coisa de emagrecer definitivamente? Existe a partir do momento que você cria os hábitos e a partir do momento que você se torna consciente de você e dos seus pensamentos, dos seus comportamentos para sempre. Então, tem momentos da nossa vida que a gente se dá uma desconectada? Sim, existe. Mas é sempre aquela hora, opa, eu tenho que estar aqui neste momento agora. O que eu estou fazendo? Né? Por que eu estou fazendo dessa forma? O que eu estou querendo com essa comida? Então, a gente tem que estar sempre se questionando e buscando realmente mudar alguma coisa. Então, isso que eu falei em relação, você está dirigindo, você tem que estar dirigindo, estar vivendo o momento presente sempre. Então, a hora que a gente mais busca a comida como fuga é porque a gente está fugindo do nosso presente. Às vezes o presente não está muito legal, às vezes o presente não está muito bom, aí eu fujo para a comida e a comida numa forma meio que automática. E aí eu não me dou conta do quanto que eu comi, por que que eu comi. Então, esse viver o presente é realmente a grande questão, a chave para você não se ver novamente voltando para os velhos hábitos. Então, você tem Exatamente. novos hábitos, mas se você não estiver consciente a todo momento do porquê você está ali, por que que você está comendo, por que que você está sentindo aquilo, se você não tiver consciente, você vai voltando devagar para os velhos hábitos. Então, assim, tem muitas pessoas que têm a ideia de que emagreceu nunca mais vai engordar. Não é assim, não é assim. Se a gente não se observar, se a gente não estiver conectada com a gente mesmo o tempo todo, a gente pode devagar ir voltando para os velhos hábitos, né? É. Então, isso aí é bem importante mesmo. Gente, agora 5 minutinhos para a gente terminar. Alguém perguntou sobre a procrastinação. Procrastinação tem a ver com isso. Eu fico lá no futuro achando que eu resolvo as minhas coisas que deveriam ser resolvidas no presente. Eu fico lá no futuro. Mas e se amanhã? E aí eu deixo de viver o meu presente. Quando eu deixo de viver o meu presente, eu vou jogando as coisas para amanhã.
eu estou procrastinando. Então, uma forma de fugir da procrastinação é viver o seu presente. Porque o futuro, ele não existe. O futuro é só a nossa imaginação ali, né? E se será. Então, viva o seu presente, resolva o que você tem que resolver no presente. O futuro, ele não existe, né? Lisane, deixa É um uma recadinho pra coisa. gente, então. Sim, sim. Pegando a deixa aí que você falou agora, em Tá. tudo que a gente for fazer, né, na nossa vida, a gente tem que reafirmar o nosso compromisso. Ele é diário, né? Tudo que nós formos fazer na nossa vida, temos que reafirmar o compromisso daquilo que a gente está fazendo. E eu acho que esse é um dos segredos também, para a gente ter sucesso em tudo, não é só a questão alimentar, é em tudo, é no trabalho, é na vida pessoal, com os filhos, entendeu? É reafirmar aquele compromisso diariamente. Esse compromisso não é para o outro, é para você. E eu acho que por isso que a procrastinação ela atrapalha nesse sentido, né? Porque a gente não reafirma aquele compromisso, né? Uhum, uhum. E a criar hábitos saudáveis faz com que a gente consiga vencer isso daí também, né? Ou tô Sim. errada? Não, com certeza. Os hábitos, eles fazem a gente criar rotina. A rotina é importante para que a gente não caia naquela, será que eu quero? Será que eu gosto? Não, eu sei o que eu tenho que fazer, né? Então eu já tenho aquele caminho. O hábito é realmente o caminho que eu tenho que trilhar. E aí pronto, fica muito mais fácil. A gente não fica naquela, será que eu gosto? Será que eu quero? Né? Então, criar hábitos é muito importante. E você tem um grande motivo para tudo isso, né, Lisane? A gente Tem. sempre, as pessoas que eu começo a atender, a gente sempre encontra um grande porquê para um processo. Então, não é simplesmente o corpo, não é simplesmente emagrecer. E quando a gente se tem um grande porquê na vida, aí pronto, tudo fica pequeno. A gente quer realmente viver isso em função desse grande porquê, né? 3 Exatamente. minutinhos para acabar. E, gente, assim, a magia, a mágica, a beleza de tudo isso, ela só acontece fora da zona de conforto, não é, Lu? Não tem como Exato. acontecer dentro da zona de conforto. E a zona de conforto é um lugar muito quentinho, é muito legal ficar ali, porque a gente já conhece aquilo ali tudo, mas sair daquilo e ir à luta é isso que traz a grande magia, as grandes realizações para gente, né? E não é só questão de comida, é para tudo na Para vida, tudo. né? Exatamente. Sair da zona de conforto, gente, dá um friozinho na barriga. A gente fica com medo, mas é fora da zona de conforto que a gente cresce, é fora da zona de conforto que a gente consegue o que a gente quer, né? Então, se deu um friozinho na barriga, que legal, você vai crescer, você vai brilhar. Não tenham medo desse friozinho na barriga, porque você está saindo da zona de conforto. Gente, muito obrigada. A gente vai encerrando aqui. Lisane, eu assim não tenho palavras para te agradecer, né, por Ah, você imagina. ter colocado a sua história. E eu tenho certeza que a sua história ajudou muitas pessoas. Olha o pessoal agradecendo, o pessoal falando, né? Ai, minhas amigas maravilhosas, minha cunhada acabou de entrar, minha prima linda. Eu tenho um Viu? amigo aí, o Eric, que ele pediu um Legal. beijo. Tô mandando um beijo pro Eric, para minhas amigas lindas, Lien, Diene, Legal. Meire, amo vocês, obrigada, gente. Se eu esqueci o nome de alguém, me perdoa, mas é porque a gente está terminando o momento aqui, tá Pois bom? faltou um Obrigada minutinho por só. vocês. Foi bem especial. Muito Uhum. obrigada mesmo. E continue, porque você inspira outras pessoas. Isso é muito legal, né? Ah, A sua história de superação inspira outras pessoas. Quem sabe essas outras pessoas possam inspirar também outras pessoas, né? alguém perguntou quantos quilos eu perdi agora. Eu perdi 23 quilos. Eu pesava 77 quilos e hoje eu tô com 54. Muito legal, muito legal. Muito bom, gente. Muito obrigada. Um grande abraço. Semana que vem tem mais live, tá? Tchau, tchau, Lisane. Tchau. Tchau.